pessoal, estamos aqui para mais um episódio de Olho nas Contas. Hoje vamos falar da Caixa de Previdência Plano de Saúde. Atenção servidor, um novo projeto de lei da Prefeitura coloca em risco o nosso plano de saúde. Em 2018, a PMC contratou a Fundação Getúlio Vargas por 1,6 milhões para a elaboração de um projeto de lei que criasse um novo Instituto de Previdência. Em 28 de maio de 2019, o decreto foi criada uma comissão de funcionários e representantes dos conselhos da Caixa e do Fundo, dos sindicatos, da FUMAPEC e de representantes de funcionários de várias secretarias para a elaboração de uma minuta de lei desse instituto. Uma única reunião de representantes foi feita entre a PMC e esse grupo, sem que nada mais fosse discutido com a nossa categoria. Dia 28 de abril, entretanto, foi apresentado ao Conselho Administrativo da Caixa de Previdência, o CACASME, uma minuta do projeto pronta. A Prefeitura, nesse projeto, tem que criar um instituto e está se aproveitando disso para englobar os bens do plano de saúde ao fundo, transformando toda a Caixa, hoje Saúde e Previdência, em Batão Previdência, ou seja, sem a saúde. Isso porque o artigo 8º da lei acaba com o nosso plano, pois a única finalidade futura desse instituto é o gerenciamento do regime próprio de previdência. Ora, o patrimônio da Caixa de Previdência foi construído com a contribuição paritária dos funcionários e patronal para a saúde. O Fundo de Previdência quase nada contribuiu para isso. Muito pelo contrário, a Caixa muitas vezes cobriu as despesas do fundo. Não podemos aceitar que nosso plano de saúde seja consumido pela ganância de quem administra a Prefeitura. Por isso é muito importante a mobilização de todos os servidores, inclusive os que já saíram da preservação desse patrimônio da Caixa. É o momento de cobrar dos conselhos, dos vereadores, dos representantes dessa comissão e dos sindicatos uma posição sobre esse assunto. No episódio 1, vimos que a arrecadação não caiu. Na verdade, ela subiu 26%, 11% acima da inflação. Vimos também o arroxo salarial que todos os servidores vêm sofrendo nos últimos anos. A conselheira Laís Alvarez, em análise das contas da Caixa de 2020, apresentou voto desfavorável pelos seguintes motivos abaixo. Falta de uma política de manutenção física do prédio da Caixa. Falta de política de manutenção dos equipamentos e móveis da Caixa de Previdência. Falta de política de reposição dos funcionários por concurso público. Falta de atendimento à legislação quanto ao único gestor do Fundo de Previdência. Em 2018, a Fundação Getúlio Vargas foi paga pela Prefeitura no valor total de R$ 1.650.000 para que fosse feito todo um estudo para a implantação do Instituto de Previdência, se adequando assim à legislação em vigor. Porém, isso até o cálculo do empréstimo sem a devida atualização monetária e aditamentos que favorecem somente ao devedor, a PMC. Citamos a diminuição dos juros de 2,5% para 0,5%, extensão do prazo de 96 para 360 meses, além de inúmeros atrasos de pagamento sem a execução das cláusulas de garantia estabelecidas em contrato. E agora, por último, o cálculo das parcelas mensais foi alterado, diminuindo em quase 50% o valor das prestações, sem que nesse cálculo encontremos a atualização monetária até os dias atuais. Entendemos que neste caso é necessária uma auditoria externa desta tabela de cálculo, para que sejam colocadas todas as cláusulas estabelecidas no contrato e também juros e correção monetária da legislação em vigor. O saldo devedor apresentado em 2018 desse empréstimo era de 204 milhões. Agora, em 2020, foi apresentado um novo cálculo, onde o saldo devedor aparece muito menor, 74 milhões. Na coluna Diferença não paga da planilha, se encontra uma soma de 92 milhões quase, sem atualização monetária também até os dias atuais. O artigo 119 da Lei 609 de 65 discrimina
como devem ser as atualizações monetárias de todas as dívidas da PMC com a Caixa. Por tudo isso, defendemos que o superintendente tem que voltar a ser escolhido por uma lista tríplice, no mínimo, para que não seja diretamente indicado pelo prefeito. O gerenciamento não somente da Caixa, mas do Fundo de Previdência tem que ser totalmente independente da Prefeitura. A falta completa dos repasses nos anos de 2015 e 2016 criou dívida de 2 anos com os médicos que foi integralmente paga pela Caixa. Porém, a Prefeitura de Cubatão não atualizou os valores nem pagou os juros. No ano de 2021 foi apresentada uma nova planilha calculando 1% de juros dos atrasos até o pagamento da parcela. Porém, ainda tem que existir correção monetária daquele momento até os dias atuais. Sugerimos também uma auditoria nessas planilhas, que atualmente superam o valor de 14 milhões. Depois de mais de 20 anos, a dívida da CMT virou um precatório de quase 10 milhões. Olhando o histórico dessa dívida, renegociada e negociada, parada pela Prefeitura, observamos dezenas de propostas de negociação feitas sem que eles tenham sido cumpridas. Por isso não entendemos por que o Conselho da Caixa, mesmo depois do orçamento ter aumentado em 2021 em mais de 15 milhões, insiste em aprovar o parcelamento e a urgência desse parcelamento para a Prefeitura Municipal, que nunca teve a intenção de pagar. Não entendemos também por que a advogada da autarquia tem necessidade de receber sucumbências no valor de 860 mil de uma dívida que a própria Prefeitura gerou, a falta do custeio do fundo. A cada ano, a Previdência gera um valor limite para despesas com gastos do custeio do fundo. Em 2020, o valor previsto para as 3 massas era um limite de até 8 milhões. Mas a média anual de gastos do fundo não chega a 2 milhões, fazendo com que a Caixa acabe patrocinando despesas do fundo. Pois, segundo estudos apresentados aos conselheiros, a despesa do fundo seria em torno de 40% do total da despesa da Caixa, em torno de 4 milhões, muito abaixo da contribuição que ela tem feito em média. Sobre a execução orçamentária, entendemos que um orçamento menor que 50 milhões não comporta o pagamento das dívidas e o empréstimo. Então, portanto, não poderia ter sido aprovado. Para 2021, foi aumentado o orçamento de 40 para 57 milhões, um aumento de mais de 15 milhões, demonstrando que, de repente, a Prefeitura tem interesse em saldar suas dívidas de repasse. Sim, de repasse, porque a do empréstimo, mais de 200 milhões, seria muito difícil ela saldar em um ano, né? Embora esse aumento suspeito de arrecadação, pois sabemos que todos os prefeitos que vieram quiseram acabar com o plano de saúde, percebemos que uma parte desse aumento de arrecadação vai para mais despesas em serviços que já consideramos muito altos. Então apresentamos as seguintes questões abaixo. Principalmente os 3 milhões e meio de aumento em serviços terceirizados. O setor de informatização é o primeiro que tem que ser unificado para uma maior economia. Tem um aumento de 58 mil na questão do auxílio a estudante. Novamente, em 2020, não foi feito estudo atuarial para saber a evolução das despesas. Questionamos também o que foi feito de implementação dos apontamentos feitos de mitigação do estudo atuarial de 2019. Por que não foi criado o Fundo de Reserva Emergencial e até o estudo de eficiência da auditoria médica implantada no final do ano passado? Esperamos também que seja implementado um serviço de comunicação e orientação aos mutuários quanto a despesas e quanto à própria saúde, orientação quanto a doenças ocupacionais e até mesmo sobre processos na justiça, como o da fraude de guias da empresa Michele em 2017. Servidor, fique de olho nas contas. A Caixa é nossa.